Para você que está chegando agora, exclusivo, o Balanço Geral vai mostrar agora a denúncia de uma mãe contra uma escola estadual de Uberlândia. O filho dela tem déficit de atenção e é hiperativo. A Ellen Vilela tem os detalhes em relação a esse caso. É isso mesmo, né, Ellen? Sim, Rafael, inclusive foi atestado por um especialista. Tem um laudo médico de um neurologista infantil que diagnosticou os dois transtornos, hiperatividade e déficit de atenção. Mesmo assim, a mãe do garoto diz que ele sofre preconceito e a comunidade escolar não gosta dele. Por isso, ele tem todas as dificuldades e tem passado por essas dificuldades. E ela registrou algumas delas. Vamos acompanhar agora na reportagem. Um aluno sentado numa carteira escolar do lado de fora da sala de aula. O estudante está no corredor. Neste outro vídeo, um aluno passa pelo colega que está sentado e parece falar algo. A gravação é de 10 de abril deste ano, às 4h30 da tarde. Veja que bate sol bem onde está a criança. Naquela tarde, segundo os coordenadores da estação climatológica da UFO, os termômetros registraram em Uberlândia 29,6 graus. Uma tarde bem quente. Outro detalhe, o garoto está numa situação incomum no dia do aniversário dele. Esse vídeo foi gravado dentro desta instituição de ensino, a Escola Estadual do bairro Jardim das Palmeiras. Como o próprio nome diz, estamos no bairro Jardim das Palmeiras, na área oeste de Uberlândia. Quem fez o vídeo? A mãe do estudante que está do lado de fora da sala de aula. Ela nos contou que veio até a escola para entregar alguns documentos e se deparou com a cena, o filho do lado de fora da sala de aula. Quando ela começou a fazer a imagem pelo celular, vários funcionários vieram questioná-la. Ela fez a pergunta: por que o meu filho está do lado de fora da sala de aula? A professora justificou que o menino estava atrapalhando a aula, assim como outro colega. Só que ela só viu o filho dela do lado de fora. A mãe do estudante é a Elissandra. Ela conversou conosco sobre o que aconteceu naquela tarde. Disse que recebeu explicações da escola sobre o que o menino tinha feito. Quando eu entrei na escola, quando eu cheguei no portão, já avistei meu filho do lado de fora da sala. Aí eu já peguei o celular e já comecei a filmar. E quando eu estava filmando, eu perguntei para ele: por que você está fora da sala? Aí alguém foi avisá-la na diretoria, né, que eu estaria filmando. E quando eu cheguei na porta da sala dele e perguntei para ele: por que você está estudando lá de fora? Ele falou: porque eu estava conversando com um coleguinha. A professora já veio e me falou: ele e um outro aluno estavam atrapalhando a minha aula. E eu perguntei para ela: e cadê o outro aluno que não está do lado dele? Aí já chegou o pessoal da direção, pediu para ela continuar dando a aula dela e foi falar comigo. E falou que por ele e o outro estar atrapalhando, colocou ele estudar do lado de fora, como várias vezes, todas as vezes colocam. Quer dizer, só o seu filho foi punido? Só o meu filho, porque, como se diz, é o que não tem conteúdo, é o que, como se diz, não é o que mais estuda na sala de aula. E não foi a primeira vez que o filho da Elissandra assistiu aula do lado de fora da sala. Quando eu fiquei sabendo, cheguei na escola, presenciei, filmei, né, que eu fui conversar com eles, e eu fui saber que meu filho, ele estuda mais do lado de fora do que dentro da sala. Pela hiperatividade dele, né, a medicação que ele toma, ele ser agitado, igual o médico pediu para não deixar ele próximo à janela, sempre próximo ao quadro, ao professor. Por ele, às vezes, conversar, qualquer coisa chama a atenção dele, os professores colocavam ele estudar do lado de fora. O filho da Elissandra tem déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico foi feito por um neurologista infantil. O laudo traz ainda uma avaliação psicológica sobre o atual momento vivido pela criança após a separação traumática dos pais. Explica ainda que a mãe é cuidadosa, orienta a direção que a criança seja assistida de perto, acompanhe as aulas longe de janelas da movimentação que possa tirar a atenção do aluno.
Fez ainda uma sugestão à diretoria da escola, que orientasse os funcionários sobre as condições do estudante, evitando julgamentos e comentários preconceituosos, e se colocou à disposição da instituição para esclarecimentos. Além do tratamento para estes transtornos, a criança ainda tem colesterol alto e hipotiroidismo, insuficiência na produção de hormônios. O médico orientou que a criança faça exercícios para diminuir o colesterol alto e ajudar na parte cognitiva. Uma criança com problemas emocionais, doenças físicas e dificuldades na escola. Nos relatórios dos pedagogos, o retrato de um aluno com problemas em sala de aula. Neste outro, feito pela professora, o menino apresenta dificuldade de relacionamento, desinteresse, desatenção, indisciplina e imaturidade nos aspectos cognitivos, afetivos, comportamentais e motores. O filho da Elisandra foi para a escola aos 7 anos e foi direto para o primeiro ano do ensino fundamental. Quando ele chegou à escola, tinha dificuldades, assim como todos os estudantes, no começo dos primeiros anos de escola, para fazer algum tipo de atividade relacionada à escrita. Uma dessas dificuldades era escrever palavras como essa aqui, ó, palhaço, por conta do L e do H. Essas são informações da mãe do garoto. Ela estava na secretaria e ouviu gritos que vinham da sala do estudante. Quando ela se aproximou, ela viu uma cena horrorosa. A professora estava repreendendo o filho dela. O chamava de burro, porque ele não sabia escrever essa palavra. Ela saiu correndo, foi até a secretaria e chamou um dos coordenadores da escola, que presenciou a cena também. Como ele nunca fez, assim, foi para creche nenhuma, fez o pré, então ele entrou direto no primeiro e teve dificuldades. Entrou numa sala que as crianças já sabiam. E ele sempre me relatou assim, o seguinte: mãe, eu sou burro? Eu, não, por quê? A professora falou que eu sou burro. Foi quando eu estive na escola, presenciei a professora gritando com ele na sala, chamando ele de burro porque não sabia escrever a palavra palhaço. Eu entrei na sala da diretoria, o supervisor entrou dentro da sala dela, presenciou a mesma coisa. Nesse dia eu não consegui conversar com ela porque me trancaram dentro da secretaria para ela ir embora. No outro dia, conversando com ela, ela alegou que estava com problemas pessoais, por isso que ela agiu daquela forma com o meu filho. E antes da gente conversar, o diretor pediu para mim respeitar ela pelos direitos dela. E eu perguntei para ele onde estão os direitos do meu filho que foi agredido por ela dentro da sala. A mãe conta que o filho foi transferido para outra turma, mas as dificuldades não cessaram, porque ele precisava de uma atenção especial na hora de aprender. Elisandra explica que procurou especialistas para tentar minimizar a ansiedade do filho, para que ele pudesse assistir às aulas. Só que o comportamento do menino era motivo de muita reclamação. Uma professora irritada fez uma pergunta que a mãe entendeu como prejudicial, reforçando as dificuldades de relacionamento da criança. Uma vez a professora, por ele estar agitado, perguntou: Felipe, você tomou o remédio hoje? Isso dentro de sala de aula. Isso serviu para ele ser taxado dentro da escola como doido. Eu fui falar para ela que ela não poderia ter feito esse comentário, porque a gente, no final de semana, a gente estava dentro de um supermercado, 2 alunos da escola entrou dentro do mercado, ficou chamando meu filho: ô doido, você tomou remédio hoje? A gente foi perseguido na rua, até bombinha jogado na gente. Para a família, o garoto é vítima de intolerância e preconceito por parte da escola. Segundo a mãe, 2 anos atrás, dentro da instituição, o estudante foi vítima de uma tentativa de estupro. Segundo a mãe do estudante, no final do primeiro semestre de 2017, ela foi chamada às pressas pela direção da escola, porque algo muito grave tinha acontecido. Quando ela chegou aqui, ela foi informada que o filho tinha passado por uma tentativa de estupro dentro do banheiro da escola e tinha sido vítima de um colega da mesma idade. Todo mundo foi para a sala
da direção. E os diretores, o pessoal da direção, aconselhou o seguinte, que a mãe afastasse a criança, que a criança fosse mais cedo para as férias. Só que ela ficou sabendo que o agressor, que o outro menino agressor, não tinha sido afastado. E ela fez o questionamento, porque só o meu filho foi afastado da escola, sendo que ele foi a vítima. A direção disse que o menino tinha um conteúdo muito bom, era um bom estudante, por isso ele permanecia na escola. Eu fui chamado em 2017, eu fui chamado pelo supervisor que ligou no meu trabalho, pediu para me comparecer à escola. Eu chegando lá, ele me levou para uma sala que tinha um aluno do 5º ano, não me recordo o nome dele, e que disse que esse aluno entrou no banheiro, presenciou um colega de sala do meu filho, desceu as calças do meu filho e tentou pegar ele por trás. Tentou estuprá-lo. Isso. E o meu filho, um dia antes, vinha me falando que esse coleguinha via toda vez no banheiro, via pedindo para pegar ele. E quando eu fiquei sabendo disso, no dia que eu ia na escola, eles me ligaram antes que tinha acontecido isso, logo após o recreio. O supervisor, por ele estar sem a medicação na época, ele alegou o seguinte, está muito agitado, eu já vou dar férias para ele. Meu filho pegou férias 20 dias antes do normal. E eu achei que ele tinha feito o mesmo com o outro aluno. E quando eu fiquei sabendo que o aluno ainda estava estudando, eu fui até a escola e ele alegou para mim que o outro aluno era uma criança que tinha conteúdos escolar, que era uma criança estudiosa. A criança que tentou estuprar o seu filho não foi afastada. O seu filho foi afastado. A criança não foi afastada. E eu acredito que nem os pais foi comunicado. Porque, que nem a minha irmã falou, abafaram o caso. Diante da situação, Elissandra explica que ficou a cargo da escola registrar o crime. Não fui na polícia. Esse boletim, como todos, é feito quando teve esse fato da professora, eu quis chamar a polícia, eu e meu ex-marido, eles alegaram que não, que é feito um boletim de ocorrência dentro da escola, que esse vale. Como o objetivo de Elissandra sempre foi o bem-estar do filho, ela procurou especialistas para ajudá-la a cuidar do menino. E depois de ver o filho do lado de fora da sala de aula, Elissandra foi até a Superintendência de Ensino, que é responsável pela educação das escolas estaduais da região. Contou o que estava acontecendo e saiu de lá com este documento, orientando a escola a solicitar que a equipe multiocupacional da Escola Estadual Novo Horizonte faça um diagnóstico do estudante com a presença da mãe, e que a instituição deverá seguir as orientações dessa equipe, usar os recursos pedagógicos para o desenvolvimento do estudante e que a mãe seja avisada dos horários que o estudante será atendido na sala de recursos. No caderno de recados do estudante, a família questiona se a escola marcou a avaliação com a equipe da instituição Novo Horizonte, porque o menino continua com dificuldades em sala de aula. No caderno do aluno, a resposta, que o estudante está agendado para atividade na sala de recurso. Em relação à equipe multidisciplinar, que a avaliação foi feita no ano passado e que a mãe está ciente. As aulas com o professor de aprendizagem diferenciada não foram autorizadas pela Superintendência de Ensino e reforça que o menino continua desatento nas aulas. Entramos em contato por telefone com uma das profissionais que fazem parte da equipe multiocupacional da Escola Novo Horizonte. Ela disse que não foi feita ainda a avaliação e que está agendada a ida deles à Escola Estadual do bairro Jardim das Palmeiras essa semana. Eu orientei ela a procurar a escola, a supervisão da escola e pedir a visita da equipe. Se por acaso isso não acontecesse de jeito nenhum, a escola não fizesse, que ela fosse na superintendência e colocasse especificamente sobre o caso do filho. Entendi. Entendeu? Então ela tem que fazer essa solicitação para a escola faz a solicitação. Eu expliquei para ela direitinho. Olha, é bem provável, eu não sei, não me falou mesmo, o pessoal da superintendência não me falou mesmo, mas é bem provável que talvez seja ele, porque é muita coincidência, né? Eu vou falar com ela de novo, então, perguntar para ela, porque ela disse que foi informada na escola de que vocês não iriam fazer a avaliação e que ela recebeu informação que vocês não podiam entrar na escola.
Não. Deve ter sido uma orientação errada que ela teve então, né? Não tem isso, né? Não. Nem Tá. a superintendência impede, nem a escola. Tá. Não, viu? No dia 5 de julho, o garoto de 11 anos, ele foi levado até a secretaria da escola e lá fez as provas finais do semestre. A mãe foi informada de que o garoto entraria de férias naquele dia, mais cedo. Só que olha só o detalhe, o restante da turma, o recesso é dia 13 de julho. A mãe fez esse questionamento e ela recebeu a seguinte resposta: a direção estaria convidando o filho dela a se retirar da instituição. Eles, inclusive, pediram que ela fosse olhar outras escolas para transferir o garoto. Eu estou sendo obrigada a sair da escola. Quando eles me chamaram e falaram isso, a única coisa que eu quis foi tirar ele dali, porque eu senti que eles têm, tipo assim, ódio do meu filho. A mãe denuncia mais uma situação. Um dos coordenadores, que não é psicólogo e nem psiquiatra, disse que o filho dela não poderia estudar mais na escola estadual do bairro Jardim das Palmeiras, porque ele é um sociopata, uma pessoa com um transtorno de personalidade e um perigo real e imediato a todos da instituição. Justo porque eu não sabia o significado dessa palavra. Eu perguntei ele o que era, ele falou, é igual aquelas crianças das outras escolas lá que fez aquele massacre. Eu entendo que o seu filho, ele troca o que é certo, ele acha que é errado, e o que é errado, ele acha que é certo. Então, eu acho que ele precisa de um acompanhamento com um psiquiatra. Foi quando eu assustei, fui até a prefeitura, não encontrei a doutora Jussara, mas encontrei o doutor Rodrigo Siqueira, que ele pegou o meu caso, ele falou, eu sou psicólogo, eu vou tratar o seu filho. Ele começou a ir ele foi até a escola, orientou eles como lidar com o meu filho e falou que ele não podia diagnosticar uma criança como sociopata. Em meio a tudo isso, está um garoto de 11 anos. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direito à educação, proteção e saúde. O caso já foi comunicado ao Ministério Público Estadual. A promotora da Infância e da Juventude, a doutora Aloísia, já recebeu a denúncia, que foi feita pela família do aluno. A promotoria não pode dar detalhes sobre o andamento do processo, mas alertou que pais que têm filho com dificuldades semelhantes têm direito de ter um atendimento especial para o estudante e falou sobre como as famílias devem proceder. Ele sendo identificado de pronto, com esse diagnóstico, a criança vai poder ter um atendimento educacional especializado que possa garantir a ela aquele aprendizado normal, né, e a apreensão daqueles conceitos que estão sendo ensinados ali, ministrados na escola. Quando o aluno passa por algum tipo de violência, os pais têm obrigação de comunicar o fato à polícia e não esperar que a instituição faça. O crime tem que ser investigado. Se for provado, vai virar inquérito policial. Se ele for um ato infracional, ele tem que ser comunicado às autoridades competentes, lavrar boletim de ocorrência, polícia militar, se for o caso, fazer denúncia na própria delegacia de polícia ou trazer o caso ao Ministério Público. Para as autoridades, quanto mais cedo a questão for encaminhada, mais rapidamente o estudante vai ter atendimento adequado e ter o desenvolvimento na instituição. É só isso que espera o menino de 11 anos, com um destino incerto de onde e como vai continuar os estudos. Hoje o que eu quero, na verdade, eu só queria tirar ele da escola e não mexer mais com isso. Porque dia 16 eu tive um princípio de infarto, eu tive vários problemas, onde eu me afastei por 15 dias do trabalho, devido a tanta pressão da escola, tanta cobrança, tanta ameaça. Mas você tem que pôr a boca no mundo, porque para eles não fazer, se não estão fazendo com outras crianças lá. O que eu quero para ele é isso, eu quero um lugar onde receba, onde não tenha preconceito. A escola do Jardim das Palmeiras nunca fez nada para ajudar meu filho. Sobre esse assunto, nós temos uma resposta por parte da Superintendência de Ensino aqui
da cidade de Uberlândia, da nossa região, da Secretaria de Estado de Educação. Já já eu vou trazer essa resposta para você, mas deixa eu ler alguns comentários. A Thelma Teles comenta com a gente lá no Facebook do Balanço Geral. Rafael, infelizmente os professores não estão capacitados para trabalhar com as crianças especiais. Sueli Nunes, está acontecendo muito nas escolas estaduais de Uberlândia esse tipo de coisa. A Adriana Brito, ele tem problemas psicológicos, isso é um absurdo, essa escola tem que ser punida. Daiane Alves também comenta com a gente, que dó dessa criança, meu Deus, cadê o profissionalismo desses professores? Maria Tião também mandando recado, é uma vergonha o que vem acontecendo com outras crianças, como segundo ela aconteceu com a filha no bairro Morumbi, isso com a filha no bairro Morumbi, e ela que chegou a procurar a secretaria, mas não fizeram nada, segundo a Maria. Também a Adriana mandando recado, a Kênia Castro, profissionais despreparados, infelizmente. A Esther Rodrigues, que absurdo, tem um filho deficiente, graças a Deus, ele é muito bem acompanhado pelas professoras, mas já me alertaram que a rede estadual não tem nenhum apoio para criança especial. A Priscila Soares, é um absurdo, que triste notícia. O Wellington Dornelas, discriminação contra qualquer cidadão é crime e a Secretaria de Educação tem que tomar alguma providência. São muitas e muitas pessoas que fazem um programa junto com a gente, comentando nas redes sociais em relação a esse assunto envolvendo essa criança de 11 anos, né, Ellen Vilela? Sim, Rafael, uma situação que chamou a atenção da nossa produção, que registrou, né, marcou a reportagem para ajudar essa mãe, que já estava completamente sem norte, sem rumo, para tentar ajudar o filho. A criança tem 11 anos, Rafael, eu estive com ele durante toda uma manhã e a gente percebe que ele tem muita dificuldade para escrever, uma dificuldade para ler. Ele está no 6º ano do ensino fundamental e a mãe diz que outras crianças estão bem adiantadas e ele está lá atrás, né, nesse caminho, nesse caminhar do ensino. A Secretaria de Estado de Educação nos mandou uma nota informando a seguinte situação, Rafael. O estudante citado da Escola Estadual do bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, não configura como público para a atuação de um professor de apoio à comunicação, linguagens e tecnologia assistiva. Este profissional atua quando a deficiência é atestada por meio de laudo médico, o que não foi o caso deste aluno. É importante esclarecer que o professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas é indicado para alunos com necessidades de suportes na comunicação alternativa, como o uso de recursos de tecnologia assistiva e na ambientação escolar de alunos com quadros psiquiátricos que apresentam alto nível de auto e heteroagressividade. Para esse estudante, a escola garante o acompanhamento dos profissionais de atendimento educacional especializado, que a sigla é AEE. O AEE visa a complementação do atendimento educacional comum no contraturno de escolarização oferecido para alunos com quadros de deficiências ou transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Superdotação, matriculados em escolas regulares, em quaisquer dos níveis de ensino. Nesse atendimento, deve-se abordar questões pedagógicas que são diferentes das oferecidas em escolas comuns e que são necessárias para melhor atender às especificidades desses alunos. Sobre o questionamento que o aluno fez provas antecipadas, a direção da escola argumentou que ele realizou os testes juntos com outros estudantes, de acordo com o calendário estabelecido pela unidade, e não foi dispensado antecipadamente, com o intuito de fortalecer o desenvolvimento do estudante e ter um acompanhamento pedagógico mais intensivo durante os turnos da manhã e tarde. Foi sugerido em reunião realizada com a mãe do aluno que ele fosse matriculado em uma escola que oferte educação em tempo integral. No entanto, cabe ressaltar que a transferência será feita apenas se houver a concordância dos pais. A secretaria está acompanhando a situação do aluno e irá apurar todos os fatos relatados, junto à equipe da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, responsável pela coordenação da escola. A Superintendência Regional também informou que o aluno é acompanhado frequentemente desde que entrou na escola e a equipe pedagógica sempre tentou adotar a melhor conduta em relação às ocorrências para reintegrar o aluno no ambiente escolar. Rafael? Ellen Vilela trazendo a resposta por parte da Secretaria Estadual de Educação em relação a esse caso. Uma resposta, mas que não respondeu também muita coisa. Por exemplo,
em relação à professora ou professor, ele foi ouvido pela superintendência? A direção da escola já foram ouvidos pela superintendência? Qual que é a atuação da escola em relação à criança? Ela vai ser transferida para outra unidade escolar? São muitos e muitos questionamentos que não são meus, nem da repórter Ellen Vilela, que fez essa matéria com todos os detalhes, com todo o caso certinho para você que acompanha o nosso Balanço Geral, e fica assim esses questionamentos por parte da mãe e por parte da nossa sociedade, porque é o seguinte, essa resposta está muito clara, que está protegendo a direção da escola, que está protegendo o professor e está protegendo a própria Secretaria de Educação, mas quem está protegendo o aluno? Pergunta é, quem está protegendo o aluno, a criança? Que a imagem está muito clara, que ficou do lado de fora. A criança ficou do lado de fora para estudar, porque segundo a mãe que conversou com a gente, o aluno era muito bagunceiro, muito custoso, estava fazendo muita bagunça dentro da sala de aula, e estaria conversando muito com o coleguinha, e por isso que o professor colocou a criança do lado de fora para estudar. Aí eu pergunto, para você que trabalha em educação, eu tenho o maior respeito gigante com tantos e tantos professores, tantos e tantos educadores que ajudam e muito na criação das crianças, na educação das crianças. Mas essa é a forma de educar uma criança? Essa é a forma correta de educar uma criança? Colocar ele do lado de fora? Não participar, não fazer essa criança participar das atividades escolares com os outros coleguinhas, e pior, fazendo comentários absurdos de acordo com a mãe. Pense para uma mãe se deparar com uma professora xingando o próprio filho de burro, porque não conseguiu escrever uma palavra no quadro. Olha que tamanho absurdo isso. É assim que se educa um filho? É assim que se ensina uma criança dentro de uma escola? Deixa eu agradecer inúmeras pessoas que estão mandando mensagens. A Maria Esther, verdade, Rafael, falou e não falou nada, segundo aí a nota da Secretaria de Ensino. A Márcia Cristina, isso é um absurdo, é só uma criança com problema, será que ninguém tem amor? Que mundo é esse que estamos vivendo? A Kellen Lima, é muito triste mesmo. Só quem vive essa realidade sabe o que é. Precisamos de mais apoio nas escolas sobre estes problemas. Roberto César, Rafael, a Secretaria de Educação tem que agir, exatamente, punir os responsáveis pelo caso. Isso é claro, é evidente. Tem que investigar o que realmente aconteceu. Tem que chamar o professor e falar, e aí? Como é que foi? E mais, se essa é uma criança que precisa realmente de alguns cuidados especiais, cadê esses cuidados? Hiperatividade. Muita gente não lembra desse assunto, não trata desse assunto, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Na minha infância, eu tive problemas de hiperatividade. Eu sou hiperativo. Todo mundo que me conhece sabe muito bem disso. E eu precisei de tratamento psicológico para acalmar, porque eu não conseguia sentar numa carteira. Mas eu não fui um mau aluno. Eu fui um excelente aluno, tinha boas notas, mas tinha esse problema de relação com os colegas. E isso acontece com muitas e muitas pessoas e precisa ser tratado e extremamente orientado. Extremamente orientado. E lembrando que na reportagem, deixar uma coisa clara, que foi muito diferente do que a Secretaria de Educação respondeu, a mãe mostrou vários laudos médicos, que comprovam que a criança... comprovam aí os problemas da criança e mais, uma criança expulsa, gente. Olha, o compromisso que nós temos com essa mãe, o compromisso que nós temos com a sociedade, com tantos pais que estão acompanhando o Balanço Geral, extremamente preocupados em relação a esse assunto, a gente vai continuar acompanhando de perto essa história e queremos aí uma resposta concreta por parte da Secretaria de Educação. Uma resposta concreta por parte da Secretaria.